Fala aí pessoal, tudo beleza? Gabriel debugando isso aqui, bem-vindos a mais um vídeo de SQL do nosso canal. No vídeo de hoje, gente, a gente vai aprender um pouco sobre inner join, left join, right join, full outer join e alguns outros joins que a gente tem dentro do SQL. Queria agradecer vocês pela força que vocês estão no canal, pelo que vocês estão me ajudando. Queria falar que a gente está trazendo novidades. Eu vou começar umas novas séries aqui no canal também para trazer conteúdo novo e de qualidade. Se você gosta do meu conteúdo, se você quer que eu continue com o conteúdo, não deixe de se inscrever, de deixar um like, de compartilhar com seus amigos, que me ajuda demais. E eu vou sempre procurar trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente, pelo apoio e bora pro vídeo. Vamos desbravar o SQL. Bom, vamos começar aqui, deixa eu tocar de tela, vamos começar aqui mostrando um pouco do que é uma imagem conceitual, né, do que é os joins no SQL. Essa imagem aqui, gente, eu tirei desse site, chama terminalroot.com.br. Vou deixar aí na descrição para vocês estarem acessando ele, caso vocês queiram ver que ele também tem um material aqui completo de como é feito, como é que funciona o right, inner, left, como é que funciona esses caras. Mas eu gosto muito da imagem dele porque é bem explicativa e ela dá pra gente se basear por cima dela. Então, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser o inner join, ou seja, inner join ele vai pegar tudo que tiver numa tabela e também tiver na outra. Então são os que tem correspondência. Então ele vai pegar esses dois caras e vai ver, quais são as correspondências das duas tabelas. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um cara, nome, e aí tem lá o nome e o ID, uma tabela pessoa, e tem um nome e um ID. Então o Gabriel tá na tabela pessoa, beleza. E aí eu tenho uma tabela de endereços, tá? Endereços. Nessa tabela de endereços, eu tenho que o Gabriel, ele corresponde com o endereço, vamos supor, Rua Manuel Gomes. Rua Manuel Gomes. Então, o que vai acontecer? Quando eu der inner join, ele vai trazer tudo que for igual, que corresponder. Então, ele vai trazer o quê? Para mim, Gabriel e o endereço que tá lá, que corresponde a Gabriel. Os outros que eu tiver na tabela pessoas e que não tiver endereço correspondente na nossa tabela de endereço, ele não vai trazer. Entenderam? Então vamos lá, vou mostrar isso na prática para vocês e aí a gente vai ver como é que funciona. Vou aqui voltar no nosso banco do Debugantes. A nossa tabela de nome está criada, não vou mexer nela. Eu vou criar apenas uma outra tabela, que vai ser a nossa tabela de endereço. Então lembra, a gente cria a tabela, botão direito, eu crio normalmente por wizard, mas você pode criar por script. Eu já mostrei também como faz a criação por script. Então aqui eu vou fazer o ID, né? ID, nosso endereço, que aqui vai ser o inteiro. Aqui não vai permitir nulo. Vou colocar logradouro, né? No caso aqui seria a rua. E aí eu vou botar um varchar de 150, porque a rua às vezes pode ter um nome grande. E eu vou botar bairro, um varchar de 50, porque bairro o nome é pequenininho. E eu vou botar um... É fictício, óbvio, a gente poderia ter mais coisas aqui. Poderia ter CEP, poderia ter cidade, estado, país, que aí a gente faria uma tabela completa de endereço. O intuito aqui não é mostrar uma estrutura completa numa tabela de endereço, e sim mostrar para vocês como faz essa ligação de inner, left, right, outer join, como é que funciona esses caras. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, então. Vamos aqui no ID definir como chave primária. E aí a gente vai... especificação de identidade. A gente bota para sim aqui embaixo. Eu não sei porquê, mas o SQL ficou em português. Isso aqui era para estar em inglês, mas beleza. Sim, aí ele vai incrementar de 1 em 1. Feito isso, a gente vai salvar. E aí a gente vai ter aqui TB. Vamos seguir o mesmo padrão. TB endereço. E seguimos o mesmo padrão. Beleza? Nossa tabela está criada. O que a gente precisa fazer agora, gente? A gente precisa adicionar uma
coluna na nossa tabela de nome que vai ser referente ao endereço. Então a gente vai vir aqui no design, vai adicionar ID endereço. E aqui vai ser inteiro. Pode ser nulo porque às vezes o cara não vai ter um endereço, tá? Então, vamos salvar. Beleza, ele adicionou o nosso ID endereço. Vocês vão ver que agora eu vou dar aqui, que vai ser a TB endereço, e ela vai estar vazia. E aí, eu vou ter um outro cara aqui, que vai ser a nossa TB nome, que ela vai ter coisa, tá? Vai ter eu lá, Gabriel. Maravilha. O que eu vou fazer? Eu vou inserir valores nessas duas tabelas. Então, eu vou dar o insert into. Então, o primeiro que eu vou começar, TB nome. E aí, eu vou passar o que para ela? Eu vou passar nome, vou passar idade, vou passar ativo e vou passar ID e endereço, tá? E aí, os values que ela vai receber serão... Vamos botar um nome aqui qualquer, Paulo, tá? Idade 35, ativo 1, endereço e ID do endereço 1. Maravilha? Só que a gente ainda não tem o ID do endereço, ainda não considerei fazer essa ligação, porque normalmente ele não ia deixar. Se ele soubesse que essa é uma foreign key, ele ia falar que não, a gente não tem essa correspondência, mas ainda a gente não falou sobre foreign key, então não abordei aqui nesse assunto. Então ele deixou eu criar mesmo não tendo correspondência lá na nossa TB endereço. Tem que ser isso, não é uma boa prática, tá? Mas vamos lá. Agora, insert intro, aí a gente faz aqui, ó, TB endereço. O que a gente precisa na TB endereço? Vamos dar um select lá, porque eu não lembro de cabeça, tá? Então, o logrador, o bairro, número. Maravilha? Aí a gente faz aqui, ó, values. E aí a gente bota aqui, ó, logrador. Vamos fazer igual a da música, João dos Bobos. João dos Bobos. Bairro, não sei, número 0. Maravilha? A gente tem o endereço aqui, tá? O dos Bobos, não é João dos Bobos. O dos Bobos. Maravilha. Insert into, beleza, a gente tem o endereço aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o inner join. Lembra, o inner join, ele vai pegar só o que tiver correspondência na primeira e na segunda tabela. Então, é o que vai aparecer nas duas. Lembra disso. Então, eu vou fazer o quê? Select. Vou selecionar tudo. Da onde? Da minha TB nome. E aí, aqui, esse as vai servir para quê? Para a gente nomear a tabela. Então, a gente vai dar um alias para nossa tabela. Um alias seria como se fosse um apelido. Então, st1, tá? E aí, a gente vai fazer assim, ó, inner join. E aí, a gente vai dar um inner join em TB endereço, st2. Tá, qual o campo que se repete na TB nome e na TB endereço? No campo TB nome é a nossa ID endereço. E no campo nosso TB endereço é a nossa ID. Então o que eu vou fazer é assim, ó, aí onde, né? Vamos pensar que é onde T1 ponto ID endereço é igual a T2 ponto ID. Maravilha? Aí a gente faz esse select. Vocês vão ver que a gente só vai trazer um cara, que no caso é o Paulo. Por quê? Porque no outro, o Gabriel que tá ali, ele não tem ID, ele não tem uma correspondência na minha tabela de endereço, então eu não vou trazer ele, ele não vai vir. Então, é isso que o inner join faz, ele só traz o que os dois têm referência, tem nas duas tabelas. Seria o que está mostrando aqui. Então, o espaço comum A e B aqui, que no caso, aqui vamos supor que A é a minha tabela nome e B é a minha tabela endereço, o espaço comum entre elas, que existe tanto na tabela A quanto na tabela B, seria a referência para Paulo. E aí,
a gente consegue trazer o registro do Paulo com as informações que Paulo tem da tabela B e com as informações que Paulo tem da tabela A. E aí aqui você pode brincar, é lógico, você pode vir aqui trazer T1.nome apenas, né? Especificar as colunas que você quer. T1.idade e trazer T2.logrador apenas. E aí você tem uma consulta mais limpa. Então eu sei que o Paulo, de 35 anos, mora na Rua dos Bocos, tá? Beleza, vamos passar agora. Isso aqui foi o nosso Inner Join. Então, esse aqui foi o nosso Inner Join. Gente, eu peço desculpa que eu tô meio gripado. Se eu escutarem alguma hora aí eu meio fanho, é por causa da gripe. Vamos lá. Fizemos o Inner Join. Vamos entender agora o Left e o Right Join. O que vai acontecer no Left Join? Ele vai trazer tudo que tem correspondência na primeira tabela, tá? Na primeira e na segunda tabela. Então ele vai fazer a mesma função do Inner, ele vai trazer o que tem na primeira e na segunda. Mas só que ele vai complementar. Ele vai pegar todos os dados que também não tem, correspondência. Então ele vai pegar assim, ó, cara, Gabriel, ele não tem correspondência na B, mas eu estou usando o left, então eu vou trazer ele mesmo assim. Vou te mostrar já na prática que fica muito melhor para você ver. Vamos pegar a mesma consulta. Então aqui eu vou mostrar o left join. Mesma consulta. E aí a gente vai fazer aqui, ó, só mudar a cláusula. Em vez disso a gente faz left. Maravilha? O que ele vai trazer para mim? Trouxe o Gabriel. Só que ele traz e me aponta que é nulo, ou seja, que ele não tem nada para trazer do outro lado. Mas o Gabriel existe. Então, o que me serve isso? Para mim saber, ó, tantos registros ele tem na primeira tabela, mas só que na segunda não tem. E é esse join. Agora a gente vai ver como funciona o right join, ou seja, a da direita. Então ele vai fazer a mesma coisa que a gente viu aqui, só que ele vai pegar a tabela B. E a nossa tabela B concorda se a nossa tabela A é TB nome, a nossa tabela B vai ser TB endereço. Então sempre pensa assim, o left, ele vai ser left por quê? Left em inglês é esquerda. Pensa que você está numa linha, você não está codando identado, você está codando só numa linha assim. O que ele vai pegar? Tudo o que for à esquerda dele e a correspondência com a direita. Então, nesse caso aqui, ele vai pegar tudo os meus dados que eu tenho na tabela nome e ele vai pegar também a correspondência que eu tenho na minha tabela endereço. Quando eu fizer o right join, ele vai fazer tudo que eu tenho na minha tabela endereço e a correspondência com a tabela nome. Entenderam? Vou fazer aqui o right. E aí eu vou mostrar para vocês. O right and join. O que eu vou fazer pro right join? Eu vou só dar mais um insert aqui. E aí o número daqui vai ser 20. E aqui rua 10. Maravilha. Vou dar mais um insert só para mostrar um cara que não tem correspondência. Então o que ele vai trazer aqui para mim? Muito provavelmente ele vai trazer o nome do Paulo com o logrador e ele vai trazer nome e idade vazio, porque não vai ter a correspondência, e o logradouro tag. Legal, é porque eu não mudei, né? Tá em left. E aí não dá certo também, né? Seu right. Maravilha. Beleza, foi isso que aconteceu. Então ele foi lá e pegou assim. Cara, a minha tabela B, ela tem todos os registros, tem Rua dos Bocos e Rua Tech registrado. Eu vou listar todos. Eu tenho alguma correspondência na A? Ah, eu tenho com o Paulo. Ah, então eu mostro ele também. Mas o resto eu não tenho. Beleza. Então eu não mostro o que eu não tenho correspondência ali no A, só mostro o que eu tenho correspondência e eu mostro todos os meus registros. Então é isso basicamente que acontece. Então, só recapitulando, gente. O inner vai ser quando você tem as duas tabelas e você quer saber as correspondências. Então eu quero saber o que tem correspondência na tabela B, ou seja, numa cláusula. Então, aqui a gente pegou e foi querer ver
quais são as nossas pessoas que têm o endereço registrado na minha tabela de endereços. Então eu fui lá, fiz um inner join, peguei o ID do endereço que está na minha tabela do nome, né, da minha tabela de pessoas, tá? E fui ver os ID correspondentes na minha tabela de endereços. E eu trouxe quais que tem ID correspondente. As pessoas que não têm, eu presumo que elas não têm endereços cadastrados. É assim, basicamente, que a gente faz um inner join. O left join, ele vai pegar tudo o que for da minha tabela A, ou seja, no meu caso, é a minha tabela que está à esquerda, a minha tabela nome, e vai pegar somente as correspondências que eu tenho à minha tabela endereço. Então ele pega todos os registros da minha tabela nome e linka com o que a gente tem na tabela endereço, e os que não tem, ele deixa ali nulo e indica que a gente não tem correspondência na minha tabela de endereço. Então ele faz essa amostragem pra gente. E o right join, ele vai pegar tudo que a gente vai ter na nossa tabela B e ele vai ver assim, cara, eu tenho aqui na tabela B, mas eu não tenho na tabela A. Então ele vai listar todos, ele vai ser análogo ao left join, só que ele vai listar da tabela B, no caso da minha tabela de endereço, vai listar todos os endereços, e o que a gente não tiver correspondência, ele vai deixar nulo como tá no resultado aqui. Beleza, gente? Então, na aula de hoje a gente passou sobre o inner, sobre o left, sobre o right, e aí ficou faltando os outros. Então a gente ainda tem mais alguns para ver, que eu vou deixar para as próximas aulas, para deixar uma coisa mais mastigada e mais tranquila da gente passar, tá? Ai, que bonito, nariz. Mais tranquila da gente passar. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estão gostando do meu conteúdo, do canal. Espero sempre estar trazendo vídeos bons aqui para vocês. E espero sempre estar agregando valor para vocês. Muito obrigado, gente. Se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos, que me ajudam demais, me ajuda a melhorar a qualidade do áudio, melhorar a qualidade dos vídeos e dar gás para a gente continuar com as nossas séries. Obrigado, galera.